comentei um pouco da tensão torsional, né, mostrei até no software lá, de visualização, como é que fica, né, o ângulo de edro também, eu expliquei para vocês o que que era o ângulo de edro, acho que muitos já sabiam, talvez outros não tenham visto, mas você não usa, né, acaba esquecendo o conceito, tá. O ângulo de ligação, que difere do ângulo de edro, então a gente tem esses ângulos geralmente relacionados a essas interações, lembrando aí o que a gente tinha comentado, né, a tensão torsional é justamente quando eu tenho essa repulsão entre os orbitais aqui preenchidos, né, ou entre elétrons, né, nuvem eletrônica de uma maneira geral, porque eu posso ter também repulsão, entre um par de elétrons não ligante e um orbital ligante, né, mas em geral a gente representa assim, né, no caso das conformações, pensando mais clássico, né, 2 orbitais preenchidos e eu tenho repulsão entre eles, e aí a tendência é torcer, porque no final das contas, o que que você quer fazer? Você quer eles estão próximos aqui, você quer afastá-los o máximo possível um do outro, para que, diminua a repulsão, né, entre essas nuvens eletrônicas. Só que tem um limite isso, né, porque você afasta esse grupo, mas eles não são o único, né. Nesses casos que a gente tem carbono, né, nessa análise conformacional, carbono saturado, então cada carbono aí vai estar com, além da ligação com outro carbono, né, que é onde tem a análise da rotação, ele vai estar com outros 3 ligantes, cada um deles. Então, desse que compõe o eixo de rotação. Então tem um limite, né, para eu afastar um grupo, porque se eu afastar um, automaticamente eu estou aproximando outros. Dependendo de quão eu rotaciono aí essa ligação, em torno desse eixo, né, do eixo da própria ligação ali, carbono-carbono. Então, em geral, o que que acontece? Essa repulsão tende a desestabilizar, né, então o efeito que a gente chama de tensão torsional é essa tensão ocasionada pela repulsão, e aí percebam, essa tensão vai tender a aumentar a energia, ela tende a desestabilizar o sistema, tá. Por outro lado, na eclipsada, na estrela, o que que favorece a estrela? Porque eu tirei essa repulsão face a face aqui, eu minimizei, né, e agora elas não estão face a face, eu tenho uma separação, tem um ângulo diedro aí, vamos pensar diferente de zero aqui no caso, né, que aí se eu pegasse esse ângulo de edro aqui seria zero, elas são face a face aqui na eclipsada, e aí aqui ele já não é zero, né, ele já aumentou um pouquinho, e com isso o orbital, né, aqui o ligante estava aqui, né, tá vendo esse da direita aqui, ó, ele veio para cá. E aí agora ele está na face oposta aqui, né, em relação a esse ligante laranja aqui, e aí quem está próximo desse laranja é o orbital antiligante, né, o sigma, tá vendo? O orbital sigma da ligação simples nossa aqui, mas esse é sigma com estrela aqui, um asterisco, né, que a gente chama de sigma estrela. Esse asterisco aqui indica que ele é um orbital antiligante. Ele no nosso caso aqui, uma região vazia, tá, onde essa nuvem eletrônica pode se espalhar. E aí quando ela se espalha, eu diminuo, né, a densidade eletrônica aqui, porque eu tenho uma região de espalhamento que ela pode se deslocar para lá, e com isso a gente fala que a gente tem esse efeito de hiperconjugação, tá, que é essa doação de densidade eletrônica, aí automaticamente eu diminuo eu tenho um espaço maior, né, esse par de elétrons CH, né, só relembrando o conceito, ele não está confinado a ficar só entre o carbono e o hidrogênio agora. Ele pode se espalhar um pouco, porque ele tem uma região aqui que ele pode ocupar, tá. E aí, oriundo dessa ocupação, eu tenho automaticamente um espalhamento dessa nuvem, e quanto menos concentrada for a nuvem eletrônica, menor a repulsão e a energia tende a diminuir, tá.
Então você tem essa interação que a gente chama de estabilizadora entre orbital ligante, tá, o sigma, e o antiligante, sigma também aqui no caso, tá. Então, em geral, quando você tem, ligações desse tipo, o que que é clássico em hiperconjugação? CH, tá, esse é a condição mais clássica. A gente vai ver isso muito aqui, vai aparecer na orgânica 2, 3, esse efeito de hiperconjugação, por isso que é importante compreendê-lo. Então, assim, viu o CH, tem algum sítio aí que está deficiente de elétrons, ele tem a capacidade de se deslocar a nuvem eletrônica, né, em direção àquele sítio e estabilizar um pouco mais o sistema. Não necessariamente, por exemplo, você tem a gente vai ver o carbocátio, é um carbono positivo. Quem é o carbocátio, se eu fosse pensar uma condição mais simples possível, que vai tender a ter uma estabilidade maior entre um carbono primário, secundário e terciário, né, ou seja, o carbono terciário aí seria aquela condição onde eu tenho o carbono positivo ligado a outros 3 carbonos. A gente vai ver isso muito em breve, né, esses carbocátios vão aparecer bastante. Então você tem um carbono positivo, carbono mais, e ele está ligado a outros 3 carbonos. Isso seria um carbocátio terciário. Secundário, por exemplo, ele está ligado a 2 carbonos, né. E o primário? O primário está ligado a um, ou pode ser um exemplo extremo aí, um CH3, né, mais, ele está ligado a 3 hidrogênios só. Onde você tende a encontrar mais estabilidade no carbocátio é justamente quando você tem mais carbonos, principalmente CHs ligado a esse carbocátio, por conta desse efeito. Como você tem a carga positiva num carbocátio, C+, quanto mais CHs eu tenho próximo, né, 3 carbonos ligados a esse centro lá positivo, esse carbono positivo. E esses carbonos têm hidrogênio lá, são saturados, CH, eu consigo doar, né, densidade eletrônica, né, no caso a molécula, tem doação de densidade eletrônica entre os CHs ligados ao carbono positivo e aquela vacância lá, aquele orbital vazio que é o carbono positivo. Ele vai deixar o carbono neutro? Não, mas ele vai deixá-lo menos positivo. E aí, quando você diminui a intensidade, né, desse sítio positivo, você estabiliza o seu sistema, tá. Por isso vocês vão ver lá que é o clássico aqui de orgânica 1. Lá, carbocátio, as reações, substituição nucleofílica, eu formo carbocátio, eu não formo. E aí quando você forma, fala assim: "Quem é mais favorável?" Vai passar, e muito, por isso aqui. Fala: o terciário é mais favorável do que o primário", o que vai amarrar toda a justificativa nossa, basicamente, é isso aqui, tá, a hiperconjugação, ok? Então qualquer dúvida, vocês vão retomando aí, mas esse é um conceito que vai aparecer bastante. Então a tensão torsional, que eu tinha comentado com vocês, né, é essa repulsão que vai ser sentida, né, pelos elétrons ligantes nos substituintes, quando eles passam perto dos elétrons de outros substituintes. Em geral, o que você tem, né, como eu tenho, essas condição aí de condição de carbono saturado, em geral vai ser assim, por isso que está lá, orbital sigma preenchido com sigma preenchido, tá. Eu posso ter repulsão entre par de elétrons não ligantes também, tá, mas como no nosso caso, análise conformacional, a gente vai estar restrito a trabalhar com ligação carbono e carbono, ligação simples, sempre eu vou ter substituintes nesses 2 carbonos, e eu não tenho o quê? Par de elétrons não ligantes nessas nossas análises comuns aqui, justamente porque eu estou trabalhando com carbono saturado. Então, eu tenho sempre algum ligante ali envolvido, não um par isolado no carbono, tá, pensando no carbono da rotação. Então a tensão torsional é isso, é em função da repulsão. E como ela é uma interação, é uma tensão que surge em função de repulsão, tende a desestabilizar o meu sistema, tá certo?
Aqui são representações 2D que eu posso fazer para nessas análises, né. Eu tenho a perspectiva, tipo aquela que a gente viu em estereoquímica, quando eu vi a parte mostrei para vocês os enantiômeros, como é que a gente representa um par de enantiômeros lá, na estereoquímica. A gente tem aqui uma imagem especular, rotacionava aqui, fazia a questão oposta, né, do que a gente está vendo aqui, como se fosse a imagem no espelho mesmo. É aquela mesma forma em perspectiva, tá vendo? Tem 2 ligações no plano, essas 2 ligações, elas sempre estão representadas aqui adjacentes, ou seja, aqui ou aqui, né, eu não tenho uma outra aqui entre elas, sempre tem alguma posição aqui que eu tenho adjacência entre essas 2. E nas outras 2 posições, eu tenho a representação, né, de um ligante entrando no plano, outro saindo do plano. Isso aqui seria o que a gente chama de perspectiva, tá. Eh, Aqui embaixo, chama de projeção em cavalete, tá, traduzindo isso aqui, vocês vão ver nos livros em português, esse nome lá, cavalete, tá. O cavalete ele tem essa disposição aqui, em que você alonga, né, a ligação simples para afastar mais aqui no plano de desenho, e aí você representa, que no caso eu tenho, eh, a estrela, né, representada aqui, onde eu tenho esse ângulo direto, por exemplo, entre esse e esse aqui de 180 graus, né, pensando nesse e nesse aqui, seria a nossa condição de, estrela, tá? Representada na forma de cavalete. E a projeção de Newton, a mais clássica, assim, mas qual que aparece mais, né? Se vocês olharem tanto no processo seletivo, além das provas, né, processo seletivo, concurso, companhia, o que que é comum de aparecer aí sempre? É isso aqui. Quando você fala de análise conformacional, muitas vezes as pessoas até esquecem que tem a projeção de cavalete, perspectiva, porque não são muito comuns. Mas a projeção de Newman as representações principais são ver nos livros, materiais que vocês encontrarem na internet, por aí. O que que é muito comum na análise conformacional? É isso aqui, tá? Essa projeção de Newman. Aquela facilita, resume ali, e você tem uma visão mais direta, né. Aqui, muitas vezes, tem que olhar aqui, espera aí, deixa eu jogar esse conjunto, esse trio aqui, né, ou pegar esse trio e jogar lá para cima para eu ter certeza aqui, clareza de como é que tá eclipsada, a estrela, é uma intermediária, tem algum outro tipo de conformação, será? Então quando fica nessa dúvida no visual aqui, essas 2 não são tão diretas. Mas depois você tem costume, você olha aqui, já tá a estrela aqui, não, é eclipsado. Mas, em geral, essa daqui, você bate o olho aqui e fala: "Ah, é estrela". Aqui, para baixo, ó, esse trio aqui tá dessa forma, o lado fundo tá de outra, então, ok, tá. Então, em geral, a projeção de Newman é aquela que vocês vão encontrar mais aí, que é o mais comum quando a gente trata desse tema, tá ok? Como que a gente está lendo isso aqui? Porque aqui a gente está vendo os 2 carbonos, né, explicitamente, aqui os 2 carbonos explicitamente, e aí o eixo de rotação está aqui, ó, o eixo de rotação está aqui. Isso daqui é aquele caso que eu mostrei para vocês no software lá semana passada, em que eu vou colocar os 2 carbonos, um em cima do outro, né, alinhados, e eu vejo como se fosse só um carbono, tá. Então, no fundo aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, essa linha mais grossa aqui, desse trio, o pontinho aqui central seria o carbono, tá. E aí ligado a esse carbono, eu tenho 3 hidrogênios, e lá no fundo, o que que seria lá no fundo? Eu tenho essa bolinha aqui, ó, para representar o que seria o carbono lá de trás. Ligado a esse carbono lá de trás, eu tenho quais ligantes? Ó, saindo desse círculo lá no fundo, eu tenho esse hidrogênio, eu tenho esse hidrogênio,
eu tenho esse hidrogênio aqui, tá ok? Então, é assim que a gente faz a leitura da projeção de Newman. Ah, isso aqui, né? Como é que tá estranho. É porque assim, se eu olhar no cavalete aqui, ó, tá vendo que eu tenho os dois carbonos explícitos? Se a gente pegar isso aqui e jogar lá para cima, tá vendo que tá eclipsado, que é quando os ligantes eles estão um em cima do outro ali. Se eu for analisar aqui, o que eu tenho é a condição eclipsada, né? Ó, esse hidrogênio vai casar em cima desse, esse em cima desse aqui e esse aqui em cima desse. Quando você vai representar, né, se eu for olhar aqui também, eu vejo isso claro, porque estão do mesmo lado aqui, né? Antes era assim, né, ó, tá saindo do plano, aí se eu colasse nesse aqui, esse aqui tá no plano, então eles não casariam exatamente um em cima do outro. Aqui não, é a mesma coisa. Esse tá igual a esse tá igual a esse tá igual a esse. Seria o eclipsado. Então perceba, aqui eu tenho as representações do que seria uma estrela, na perspectiva, cavalete e Newman. Aqui eu tenho o eclipsado, na perspectiva, no cavalete e em Newman. Só que, quando eu vou fazer a projeção, representar aqui a projeção de Newman, o que que acontece? Para eu colocar explicitamente, né, os ligantes, eu não posso deixar exatamente um em cima do outro. Como é que eu vou desenhar esse hidrogênio aqui do fundo, em cima desse daqui, ó, da frente, de modo que eu consiga visualizar os dois? Se eu colocar alinhado aqui, eles vão sumir, né, porque tá eclipsado. Vai ter o eclipse total aqui, eu só vou ver 3 ligantes. Para eu explicitar os 6 ligantes, quando tem eclipsado, o que eu faço é colocar, eles são próximos, tá? Mas eu coloco só uma diferençazinha pequenininha ali e deixo ele colado, um hidrogênio no outro. Isso aqui é a forma de representar a eclipsada, tá? Então, quando eu tenho a estrela, ó, a separação fica bem nítida, né? Na eclipsada, ela já fica um pouco mais estranha, porque eu preciso representar explicitamente os 6 ligantes, tá? Teoricamente, se eu tenho a condição de eclipsada, eu não veria esse outro hidrogênio aqui, de fato, tá? Mas aí eu coloco essa diferença pequena aí, justamente para conseguir visualizar, no desenho, que eu tenho mais ligantes lá atrás, tá? Até para avaliar efeito de repulsão, falar: "Agora está eclipsado, quem é que está se encontrando face a face aqui? São 2 hidrogênios? A repulsão é meio fraquinha. Ah não, é um terbutil aqui atrás, é um grupo grande, volumoso, e aqui é um etil". Falei: "Então essa repulsão aqui vai ser bem significativo. Será que não é melhor rotacionar para deixar os mais distantes? Dá para fazer isso? Ah, então dá, então beleza". Então, para fazer as análises conformacionais, pensando em termos energéticos, é extremamente útil essa representação aqui, que vai, simplificar a nossa análise. Num primeiro momento ela é diferente, né, você tem que se habituar, principalmente com a eclipsada, que fica dessa forma, tá? Mas se a gente fosse desenhar o eclipsado mesmo 100%, isso aqui para vocês, ver, ó, eu vou pegar isso aqui e vou fazer aqui mesmo. Coloco esse, coloco esse. Ó, elas estão aqui, tá? Seria deixa eu aumentar um pouco. Isso aqui seria a condição estrela, certo? Aquela projeção de Newman seria isso aqui, né? Eu coloquei ali, assim, coloquei um carbono em cima do outro, tá? Tipo o que eu tinha mostrado para vocês na semana passada, e aí eu só vejo um deles, tá? Que é esse que está para frente, que seria esse daqui, ó, tá? Seria esse que tá com essa linha, né, essas linhas mais grossas aqui, seria esse aqui da frente. Aí o lado fundo, como é que eu vou saber se como é que olhando para cá, como é que você sabe se esse hidrogênio aqui, ele tá ligado a quem? Esse da frente ou de trás? Ah, aparece pelo desenho aqui que esses 3 aqui estão espetados aqui na frente, mas
eles podiam estar por trás aqui na visão tridimensional, posso ter só um carbono aqui, uma bolinha, né, e espetado aqui, e falar: "Ah, mas ele tem 4 ligações, não pode ter mais do que isso aqui". Então, não fica uma coisa muito direta, né, você tem que pensar demais, analisar demais aqui. O que que é mais fácil? Aqui, porque aqui ainda eu tenho essa representação tridimensional, eu consigo ver que eu tenho 3 espetados diretamente nessa bolinha, então eu já deduzo, falo: "Bom, só sobrou que esses 3 aqui que estão no fundo, né, sejam do outro carbono". Mas eu não tenho essa visão tridimensional aqui. Então o que que eu faço para deixar claro? Esse da frente vai ser essa linha mais grossa, tá, não precisa necessariamente na hora de desenhar que ela seja uma linha mais grossa, que os livros fazem isso, mas em geral você desenha só esse formato aqui, com essas 3 hastes, sendo da frente. Quem é a bolinha? A bolinha é o carbono que está no fundo, é esse que está aqui atrás. Então se eu tirar dessa condição, a bolinha é esse aqui do fundo, tá. Então em geral é assim que a gente representa, só que se eu pegar isso aqui, ó, e selecionar, cadê você? Modificar ângulo de diedro. Agora, ó, eu vou modificar o ângulo de diedro, tá. Dei uma olhada aqui, ó, vou selecionar, por exemplo, esse e esse. Aqui o ângulo de 180, tá, como a gente tinha comentado já. Só que, se eu chegar aqui agora, deixa eu só eclipsar aqui de novo, meu mouse aqui não me ajuda muito não, agora foi. Ó, vou pegar isso aqui e vou jogar o nosso ângulo de diedro lá para 0. Tá. Ok. Vou acertar o eclipse aqui, tentar. Que a briga tá feia aqui. É um por lado aqui. Eita, que negócio tá complexo aqui. É a sensibilidade dele que não tá me ajudando muito. Pô, esse negócio eu tô pronto, eclipsei boa parte deles ali. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é só um toque, mas se eu mexer nesse mouse, ele vai pular. Tá vendo, ó, se eu faço a eclipsada, o que que vai acontecer, ó? Eu tô vendo um, 2, tá com 3 bolinhas aqui, né. Sabe que essa defasagem aqui até ajuda a gente a ver que, tá vendo, tem o tracinho lá no fundo, é como se eu estivesse desenhando na Nilma, isso daqui, ó. Eu preciso explicitar que aqui tem 2 ligações, porque se eu eclipsar perfeitamente, né, 3D aqui, eu só vou ver uma, só vou ver um carbono com os 3 ligantes, eu não vejo do fundo. Para eu mostrar que tem alguma coisa no fundo, eu preciso colocar essa defasagem aqui, ó, tá. Que aí eu deixo claro que existem outros ligantes lá no fundo, tá ok? Então por isso que a representação é dessa forma, tá. Eu dei bastante ênfase a esse slide, porque todos os exercícios que vão aparecer, eles envolvem uma dessas 3 representações. A que é mais comum é a projeção de Newman, tá, mas a leitura delas é fundamental para conseguir responder as questões. Por exemplo, uma figura comum que vocês vão encontrar, né, nos livros é essa daqui, ó. Quer pegar o zoom aqui para me ajudar? Ó, o que que a gente tem aqui, ó. Aqui, ó, é a condição, tá, primeira de conformação, aqui uma segunda, tá, e aqui uma terceira. Perceba o seguinte, que gráfico é esse? É um diagrama de energia potencial. Essa energia está em Y e quem está em X? Isso aqui, ó, o ângulo de torção, é muito comum. Às vezes, já pedi até para o pessoal desenhar, na prova, casos
mais simples esse aqui. Você não precisa saber valor de energia, gravar valor de energia, não. O que eu pedi era só para indicar, assim, quem é o que tem menor energia, quem é o maior. Aí se eu pegasse um exemplo clássico, tipo o etano, né. Ah, como é que eu sei que isso aqui é o etano? Porque tem quem são os ligantes? Só hidrogênio. Quem é que está nesse bolo aqui, ó? Se eu der um zoom aqui, quem que está aqui? É um carbono aqui nesse ponto que eu estou encostando aqui, que é essas 3 hastes aqui, que seria o carbono mais para frente, e a bolinha lá do fundo que seria outro carbono. Então tem 2 carbonos e só hidrogênios, é o etano, tá. E aí pensa o seguinte, ó, eu estou nessa condição aqui, enfoque aqui, ó. Aqui eu estou mostrando o valor, né, o livro aqui está mostrando o valor, mas eu pedi para desenhar, não é para gravar o valor, é para testar, treinar essa noção em vocês de que forma é essa aqui? É a estrela. Na estrela, o que que eu tenho aqui? Elas estão separadas, né, os ligantes estão bem distanciados. Esses ligantes mais distanciados, eles vão levar a uma condição mais favorável energeticamente, né, com menos repulsão. Por isso que no meu diagrama de energia potencial, olha onde essa conformação estaria em termos de energia. Nesse pontilhado aqui que seria a energia mínima, não é zero, o zero está aqui embaixo. Mas seria o que qual é o valor? Fala: "Não sei, nem o livro especifica aqui", porque o que interessa é análise comparativa, que fala entre as conformações, entre os confômeros, o que que eu tenho? Ó, eu tenho essa aqui como sendo a de menor energia. Aí, por exemplo, vamos olhar o gráfico todo aqui. Qual é o ângulo que está associado a ela? Esse aqui embaixo, 60 graus. Aí é comum ter essas rotações de 60 em 60. Rotacionei 60 graus aqui, tá? Mudei aqui de 60 para 120 graus, pensando na torção. O que que aconteceu? Agora eu saí da condição de estrela e fui para qual? Para eclipsada. Na eclipsada, os ligantes, né, os orbitais ligantes, eles estão mais próximos, né, de um vizinho, de um carbono, de um ligante de um carbono para o ligante do outro. Então, o que que vai acontecer com relação à repulsão? Ela vai subir, porque eu tenho os orbitais sigma preenchidos, aqueles que eu mostrei antes, mais próximos. Então essa energia aumenta a repulsão. Depois, se eu rotaciono mais 60 graus, eu saí de 100, 60, fui para 120, 120 para 180. Eu desço, volto para a estrela, que é, nesse caso aqui, como os ligantes são iguais, vai ter o mesmo nível energético de quem? Dessa outra aqui, tá? E isso vai se repetindo, esse padrão, periodicamente, né, ao longo desse gráfico. A cada rotação de 60 graus, eu observo esse comportamento. Então, no fundo, poderia pedir para desenhar, poderia até perguntar assim, se eu pensasse em rotações de 60 graus, partindo da estrela, de uma conformação de estrela, quantos níveis energéticos eu teria? Aqui seriam 2, tá? Eh, mas teria algum caso diferente? Mas pode ter. Imagina o seguinte, que aqui você tem, sei lá, um cloro, tá? E aqui uma metila, CH3. Nesse caso aqui, o cloro e a metila, ó, metila estaria aqui embaixo, o cloro aqui em cima. Eles estão bem espalhados, concorda comigo? Agora, então eles são bem separados ali, a repulsão, ela vai tender a ser bem minimizada, seria o nosso platô aqui. Agora, vou rotacionar. Quando, por exemplo, o um cloro encontrar, um hidrogênio, opa, então tem a o orbital ligante carbono-cloro com o orbital ligante carbono-hidrogênio, falando, tem uma repulsão ali razoável. Além disso, agora o cloro, além do orbital ligante, ele ainda tem o fato de ele ter elétrons, né, o hidrogênio aqui não tinha elétrons, a não ser o da ligação dele com o carbono. Eu tenho elétrons não ligantes no cloro, tá?
Então esses elétrons também vão contribuir mais para a repulsão, então essa energia vai tender a subir. Ah, rotacionei de novo. Vamos ver um exemplo desse, parecido com esse, nos próximos slides. Mas rotação, eu estou adiantando a ideia, para quando chegar lá já está um pouco mais amadurecido. Rotacionei de novo. Quando você rotacionar, por exemplo, e eu chegar nessa outra conformação, pode ser que agora eu não tenha o cloro, eu vou chegar em algum momento, eu vou chegar numa condição em que não é o cloro da estrela, ok, mas em uma estrela eu vou ter essa condição aqui, eu pensei no caso melhor, o cloro em cima, o CH3 embaixo, a metila embaixo. E se eu tiver uma estrela com cloro aqui em cima, mas a metila aqui do lado, ó, vizinha? Essa conformação estrela vai ser menos estável, ou seja, menos favorável energeticamente, do que quando eles estão bem distanciados, né. Porque, ó, eu teria um ângulo de edro aqui, ó, cloro aqui em cima e metila aqui embaixo, seria um ângulo de edro de quanto? De 180 graus. Se o cloro está aqui e a metila está vizinha aqui, o ângulo de edro seria de quanto ali? Pensando nessa nossa disposição, né, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos, 360 graus. Então, cada distanciamento desse aqui, ó, pensando em ângulo de edro, a estrela corresponde a quantos graus? 60 graus, né. Então o ângulo de edro entre o cloro aqui e a metila aqui seria de 60 graus. Eles estão muito mais próximos, porque antes o ângulo era de 180, estavam bem distantes, né. Então, ter uma estrela com os ligantes mais próximos, tipo aqui, ó, um coladinho no outro, vai tender, né, esses ligantes mais volumosos, em relação, por exemplo, ao hidrogênio comum, isso vai tender a aumentar a energia em relação a uma conformação, com fórmula onde eu teria um ligante aqui em cima, o outro lá embaixo, tá certo? Então essa análise, a análise conformacional, o principal é esse conjunto aqui, tá, essas considerações que a gente faz. Perceba, eu tenho agora a energia que eu tinha anteriormente no etano, ela era de quanto aqui, o delta? Lembra quando eu saía da estrela e ia para a eclipsada? O delta aqui, né, no livro, ela estava informando para nós que era em torno de 12, né? Olha aqui, deixa eu voltar aqui. Olha aqui o delta, ó, 12 kJ por mol. Porque era eclipsado quem? Só um hidrogênio com o outro, né, uma ligação CH com outra ligação CH. Agora, eu tenho um exemplo onde esse eclipse, ele está ocorrendo entre quem? CH3 e o hidrogênio, ligação CH e a ligação, carbono com o CH3. Percebo que esse valor já aumentou, né, em 2 unidades aqui, pensando em quilojoule por mol. Por quê? Porque, óbvio, o CH3, ele é maior, mais volumoso, então eu tenho uma repulsão maior entre ele e o hidrogênio, entre ele e esse orbital aqui, CH, aqui do fundo, tá certo? Então, nessa condição, eu teria 2 estados energéticos, no caso do propano, tá, só que o estado dele eclipsado, ele é menos estável, né, ele é mais instável, ou seja, mais desfavorável energeticamente, estado energético maior, do que o eclipsado do etano, tá, que seria eclipsado só com hidrogênios como ligantes. Ah, e agora? Nossa, agora bagunçou tudo, porque agora o caso muito clássico, esse aqui é difícil você estar numa condição em que você não encontra um livro que mostre esse caso aqui, ó, butano. Ah, o N-butano. No N-butano, essa nossa cadeia normal aí, né, por isso esse N, que seria lá linear, o que que eu encontro aqui? Bom, vamos analisar com calma. Surgiram ainda outros termos, né. Percebe que surgiu o anti aqui,
e surgiu o gauche, né, esse gauche aqui, a escrita gauche, que é comum a gente ler como gauche. Eu tenho agora o eclipsado, ante e gauche. No fundo, esses aqui de baixo são subtipos de quê? Da estrela, ok? Só que agora eu tenho esses nomes, fala, nossa, mas para que nome aqui, né? Pra confundir minha cabeça? Não, para tentar facilitar quando você lê, por exemplo. Lembra que eu falei que tinha estrelas quando eu tenho 2 ligantes, né? Antes a gente tinha visto exemplo só com, no máximo, CH3, que era o propano aqui, o resto era tudo hidrogênio. Agora não, eu tenho 2 CH3. Falei: "E agora, como é que eu vou dar nome aqui a esses conformos?". Por que que eu preciso dar nome especial para os casos diferentes de estrela? Porque eu preciso saber, assim, quando os 2 ligantes, no caso CH3 e CH3, têm um ângulo de 180 graus, o diedro aqui, o mais espalhado, mais distanciados possível, no ante, né. Essa é uma condição, a gente chama de ante 1 aqui, tá, que seria a conformação 1, tá. Esse 1 aqui, na verdade, é isso, tá vendo, ó? É a primeira conformação, rotacionei 60 graus, ó. Fui para a segunda, rotacionei 60 graus, terceira, quarta, quinta, sexta, e aí quando eu rotaciono de novo, ele volta para cá, tá certo? Então, se a gente fosse fazer um paralelo aqui, eu nem tinha programado isso, mas vamos voltar aqui para o carbono, ó, vou colocar um CH3 aqui e um CH3 lá no fundo. Então agora, o que a gente tem aqui, tá vendo aqui, ó? Esse aqui seria o N-butano, pessoal. Esses aí que eu vou fazer, falo: "Nossa, eu vou fazer análise em relação a quem? Ao central aqui, a esses 2 carbonos". Então, aquelas projeções de Newman que vocês estão vendo lá, elas são referentes a esses 2 carbonos, como sendo meu eixo de rotação, tá, e os ligantes vão ser os ligantes de cada um deles, o 2 hidrogênios, um CH3, esse aqui 2 hidrogênios e um CH3, tá certo? Eu vou comparar, tentar fazer essas rotações e comparar lá no no slide, para ver o que que a gente consegue encontrar ali de comparação aí, se eu pensar nesses grupos. Vamos ver se vai dar certo. Cadê você? Aqui, ângulo de edro. Aí eu vou lá, ó. Ó, esse primeiro caso aqui é quando eu tenho os, deixa eu ver aqui que ele é tá, porque aqui tá eclipsado. Deixa eu só defasar um pouco aqui, e eu vou pegar o ângulo de edro, ó, porque tá vendo esse ângulo de edro aqui, 180 graus, situação que eu estou considerando entre esse e esse. Então eu quero um ângulo de edro de 180 graus. Pronto, ó. Aquela primeira conformação ali que ele está chamando de anti-1, tá, seria essa daqui. Seria essa. Estão vendo aqui, ó, uma metila tá para cima, a outra metila tá para baixo, e aí eu tenho os outros 2 conjuntos, né, pares de hidrogênio aqui de cada carbono. Esse aqui seria o anti-1, ok? Que seria o quê? Em termos energéticos, ó, o meu platô aqui, ó, tá? É o nível de energia mais baixo. Vamos pensar assim, quantos níveis de energia eu tenho aqui no N-butano? Vamos analisar. Esse aqui é 1, é o anti, é um tipo de estrela onde os mais volumosos
né, os que teriam maior repulsão, eles estão nessa posição ante um em relação ao outro, em lados opostos, tá? Um distanciamento maior aí. Eu vou sair desse, tá? E vou passar para o outro. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Ó, perceba que o que está mudando daqui para cá, ó, é como se eu estivesse fixando. Eu vou ter que fixar um deles. E se eu girar os dois, eles não vão se encontrar nunca. 60, 60 vai ficar igual. Eu tenho que fixar um deles, né, e rotacionar o outro. Então aqui, ó, se a gente olhar daqui para cá e for comparar, quem que está fixado aqui? É o CH3 aqui da bolinha, né? Que seria o nosso do fundo, tá? Então, ele aqui, ó, continua na mesma posição. Quem se moveu aqui 60 graus? Esse CH3, ó, veio para cá. Então, se eu pegar aqui, ó, ele está indo para o lado oposto, eu teria que fixar o. Eu não vou conseguir rotacionar desse jeito aqui, porque não selecionando esse carbono aqui, né? Eu teria que rotacionar em relação ao outro. Mas o que que vai acontecer aqui, ó? Se eu jogar aqui, por exemplo, tirar 60 graus, né? Joguei aqui 120. Deixa eu ver como é que vai ficar essa condição aqui. Ele vai eclipsar, ele vai eclipsar todo mundo aqui. Eu teria que tirar. Não, mesmo no zero é que ele vai. Pronto. Vou deixar como 60. Essa conformação aqui do lado, na verdade, ali eu estava certo, né? Porque eu tô com estrela na cabeça. Ele tem que deixar eclipsado aqui mesmo. Porque essa segunda nossa é eclipsada. Eu já estava pulando para outra estrela. Tá vendo aqui, ó? Já vou deixar defasado. O que que eu tenho nessa? Eu tenho uma conformação onde, né, um confômero aqui, onde o CH3 está em contato com o hidrogênio, né, mais próximo, está eclipsado, ó, um CH3 eclipsado com hidrogênio, o outro CH3 também eclipsado com hidrogênio, que é o que está aqui, ó, e por fim eu tenho hidrogênio e hidrogênio, certo? Seria esse daqui, ó. Nessa condição, percebo, eu tenho uma repulsão agora bem mais intensa que eu não tinha antes, entre quem? Entre os orbitais, independente do volume do CH3, já tenho repulsão entre esse orbital sigma aqui, ó, carbono, hidrogênio ligante, com o sigma lá do fundo, está em verdinho, carbono, carbono, carbono CH3, né? Ligante também. Além disso, ó, se eu deslocar um pouco para cá, ó, tá vendo? Eu tenho repulsão aqui entre essa ligação, esse orbital sigma, né, ligante, e esse aqui também. E ainda tem outros, né? Porque olha aqui, ó, eu tenho esse orbital ligante também para ter repulsão com esse CH aqui do fundo. Então, eu tenho uma repulsão maior do que se eu tivesse só um CH aqui com outro CH aqui, né? Se eu tivesse só um CH aqui, essa repulsão não seria tão significativa assim. Mas atrelado a esse carbono aqui, eu tenho um CH3, então isso aumenta muito a repulsão. Lembra lá do 12, mais ou menos, né, quando era só hidrogênios? Passou para quanto aqui, ó? Passou para 16 esse gap. Então já aumentou mais. Quando a gente tinha só hidrogênios como ligantes, a gente colocava aqui como 12. Você vê que de um livro para o outro esse valor pode alterar um pouco, não é uma coisa assim 100% amarrada, mas na média são esses valores. Por exemplo, etano 12, na eclipsada. No propano, que a gente viu no slide anterior, era 14, tá? E agora 16. Por que está aumentando isso? Porque no propano eu só tinha uma condição de eclipse dessa, tá? Agora eu tenho duas. Por quê? Ao passo que eu tenho o eclipse, ó, desse CH com esse CH3 aqui, eu também tenho um eclipse, né? Se eu rotacionar aqui, ó, quem está eclipsando aqui também? Esse CH aqui do fundo com o CH3 aqui da frente, tá? Que seria equivalente ao que está acontecendo aqui. Então, isso dobrou. Então, quando eu tinha uma interação dessa a mais no propano, eu aumentei em 2 unidades. Como é que eu tenho
2 interações dessa, eu estou aumentando em 4 unidades em relação ao meu padrão lá, que seria o etano, tá. Então eu saí de 12, fui para 14 no propano e agora cheguei a quanto? A 16, tá. E aí eu vou fazendo isso. Continuo, né, essa rotação, olha aqui, ó. Tá fixo, ó. Tá vendo o CH3 aqui em cima? Ó, olha para todas as conformações. Ele tá sempre no mesmo lugar, porque eu fixei alguém, peguei o do fundo e fixei. Tá? Porque como é que eu faria esse desenho, né, tipo na prova, em exercício? Você faz isso, você escolhe um deles, fixa, e você vai rotacionar sempre em 60 graus, mas o outro, tá? Você deixa um parado. Aí, ó, quando eu rotacionar 60 graus de novo, o que que vai acontecer? Eu vou jogar, tô indo para esse sentido aqui, né? Sentido horário. E aí eu jogo ele para cá, tá? Ele vai ficar aqui, ó, nessa posição aqui, que eu voltei para qual condição? Para a estrela, tá? Só que é uma estrela um pouco diferente, que é essa roxa lá que a gente chama. Por quê? Nessa estrela, o que que a gente observa aqui, ó? Que eles não estão totalmente distanciados entre si, como era aqui, ó. Então na estrela agora eu tenho esses 2 tipos. Ah, é estrela, mas tem 2 ligantes, volumosos aí, ok. Que estrela que é? É a anti, eles estão mais afastados possível, ou é a ghost que eles estão mais próximos? Tá vendo? Porque não tem meio termo. Porque assim, eles estão afastados. 60 graus, eclipsou. Ah, 60 graus de novo. Aí eles, isso aqui continuou vindo para cá, né? Sentido horário. Voltei para a estrela. Só que essa estrela agora, ó, eles estão mais próximos. O que que aconteceu aqui quando eles estão mais próximos? Olha aqui, ó. Olha a energia aqui. Eu aumentei um pouco, né? 3,8 aqui, quilojoule por mol, em relação a quem? Essa estrela, que é a Ghost, em relação à Ant, tá? A Ant está colada aqui embaixo, ó. É o meu platô aqui, meu mínimo de energia. Essa estrela é melhor do que a eclipsada? É, com certeza. Só que eu já tenho uma proximidade maior aqui, já vou ter uma repulsão aqui, uma tendência à torção, né, aquela tensão torsional, maior do que eu observaria aqui. Então subiu um pouco a energia. Agora eu vou rotacionar de novo. Agora eu cheguei no extremo de energia. Por quê? Ó, ele veio para cá, eclipsou. Veio para cá, estrela, né, um pouco mais próximo, que é a Ghost, mas ainda é estrela. Quando eu jogar isso aqui para cá agora, e esse aqui tá parado, né, eles vão eclipsar, tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de uma condição, né, muito alta energeticamente, onde eu tenho impedimento estérico. O que que é esse impedimento estérico, né? Esse impedimento estérico, ele é um impedimento espacial. Toda vez que a gente fala desse impedimento estérico, é porque você tem uma restrição espacial, um conjunto ali volumoso diretamente com o outro, que eles estão impedidos de ficar naquela posição. Eles vão ter muita dificuldade, por quê? Porque eles são muito volumosos, né. Ó, o CH3 não é tão volumoso assim, mas o problema é deixar um CH3 eclipsado com outro CH3. Aí, ainda que seja só um CH3, não é tão extremo assim como se fosse um térquico butil, mas ele é bem volumoso, um com o outro aqui face a face eclipsado. Por isso que a energia, ó, disparou. É o estado menos favorável. Por quê? Eu tenho esse impedimento estérico, espacialmente aqui eu vou ter uma restrição, uma dificuldade muito grande de manter os 2 assim, tá. Continuei rotacionando, agora esse CH3 vai vir para cá, ó, é a mesma estrela de antes, né, só que agora, em vez do CH3 estar aqui para a esquerda, ele está à direita, tá, mas é o mesmo tipo, que é o Ghost aqui, tá certo? E se eu continuar, ó, eclipsei, né, esse aqui vem para cá, vai eclipsar, é o mesmo tipo de eclipse desse, ó a energia, ó, 16 kJ, 16 kJ, tá. Só que, de novo, é o oposto, né, esse aqui, CH3 está na esquerda, esse aqui está eclipsado à direita, mas em termos de interações, eu vou ter as mesmas interações, tá? Por isso que a energia manteve. E aí se eu continuo, jogo esse cara para cá, ó, né, esse CH3 para baixo,
não só ele, né, mas estou rotacionando tudo, eu volto para a condição de estrela, com essa rotação desse meu trio aqui, 60 graus. Só que agora, o que eu tenho aqui? O retorno para a condição original, tá? Então eu saí de 0, fui caminhando 60, 60 até o 360, que é a mesma condição original, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, um estado, 2, 3, 4. Eu tenho 4 estados energéticos diferentes, tá? No caso do N-butano. É que a análise começa a ficar um pouquinho mais complexa. Lembrando que esses números aqui, o 1, 2, 3, é só para dizer assim, quantos conformes eu estou representando. Né? Percebo 6 aqui, quantos conformes diferentes? 6. Aqui, voltou para o 1. Por quê? Porque ele é igual a esse. Não tem diferença. Tá certo? Então eu tenho 6 confômeros aí. Tá? Mas, quantos estados energéticos diferentes? Eu tenho 4, né? O meu platô, 16 kJ, 3,8 e o 19. Compreender isso aí, pessoal? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Tudo ok? O Jasmine falou que tá tranquilo. A Rebeca falou que ficou claro aí. O Ian também. Beleza. Aqui, né, a gente consegue fazer cálculo teórico, né, parte química computacional, de outros sistemas, tá vendo? O butano aqui seria o mais simples. Esse MMX, MM3, não precisa se preocupar, porque são só formas de calcular diferentes, né? Eu tenho métodos diferentes para calcular quanticamente, computacionalmente, essas energias de cada conformação, tá vendo? O que seria o da Gauss, o que seria o da Ant, e o delta ali, esse gap, que é da Gauss menos a Ant. Que é esse, eu tenho aqui butanos, né, 1,2 substituídos, tá? Seriam essas substituições, ao invés de ter só hidrogênios, no caso, eu tenho outros grupos, só hidrogênio e carbono, né? Percebe que aqui eu tenho outros grupos diferentes aí na jogada. E o que a gente observa aqui, né? Nessa tabela, eu tenho 3 exemplos, eu vou voltar nela, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa informação aqui, ó. Vamos olhar de novo aquela tabela, vocês vão observar que em 3 casos aqui, aqueles conjuntos que foram analisados computacionalmente, a ANT está mais estável do que a Gauss, como a gente normalmente espera, né? Falar, eles são mais distanciados, porque percebe, todos são casos de estrela. Então, fala, bom, em geral, a estrela, quando está antes desses grupos, vai tender a ficar mais estável. Ok. Em 3 desses casos, está assim, que é o padrão. Mas no etileno glicol, que é esse, se eu for desenhar, né, é o etano aqui, 1,2 diol, o resultado é o inverso. No etileno glicol, a forma Gauss, ela é mais estável do que a antes. E aí fica assim, qual é a razão disso, né? Ó, eu vou voltar aqui, depois eu chego lá. Se a gente olhar aqui, ó, butano, 1,2 de bromo, etano, o de cloretano e o etileno glicol. Ó, 2 métodos de cálculo diferentes, tá? No butano, nos dois, né? Tá indicando aqui que onde que a energia é maior, é onde você tem mais energia. Gauss em relação a antes. O de brometano, eu tenho aqui, ó, aqui o valor de energia é maior do que aqui, né?
você compara no mesmo método, então, em geral, quando a gente faz essa comparação nos artigos, procurar isso, você vai ver que você compara aqui na mesma linha, né. E aí depois você compara a performance dos métodos, aí você compara linha a linha. Mas, se a gente for pensar aqui, ó, eu tenho as variações de energia, né, se eu fizer aqui, ó, energia do gauche menos o anti, sempre positivo aqui, tá vendo? Sempre a gauche mais desfavorável do que a anti, que está mais separado. Positivo, positivo, positivo. Quando eu chego aqui embaixo, que é o etileno glicol, esse valor fica negativo. Nos 2 métodos, ó, tanto, né, o MMX quanto o M3, o que eu observo é que a energia do Gauche, ela está menor, ou seja, ele está mais favorável energeticamente do que o anti, tanto nesse método quanto nesse. E aí fica assim, mas por quê? Qual é o sentido de uma conformação estrela, que não é a anti, é a Gauche no caso, ser mais estável, se os grupos não estão tão separados, né. Se eu voltar aqui, ó, o que eu estou falando é que eu tenho um caso lá, em que isso aqui é mais favorável do que isso, do que a separação, né, maior. Aqui, no caso, eu estou substituindo, ao invés de, CH3, CH3, seria uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui, tá. Eu quero dizer, se essas hidroxilas ficarem bem próximas, no caso do Gauche, eu vou ter uma condição mais estável do que se elas estivessem aqui, no anti, tá. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com isso aqui, ó, uma ligação de hidrogênio. Por quê? Quando essas hidroxilas, né, se eu voltar nesse slide aqui, ó, quando essas hidroxilas ficarem aqui, ó, nessa posição elas estão bem distanciadas, ok. Mas por que que isso aqui é favorável? Porque se eu tenho uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui, elas estão próximas espacialmente o suficiente para formar uma ligação de hidrogênio. Quando eu formo a ligação de hidrogênio, eu estabilizo o sistema, tá. Então, formando a ligação de hidrogênio, eu estabilizo bem o sistema, bastante, e essa estabilização faz com que, apesar de eu ter uma proximidade maior entre os ligantes, o fato de eu ter uma ligação de hidrogênio entre eles diminui bastante a energia do sistema, tá. E, como está representado aqui, ó, essa diminuição, ela pode chegar até, em média, aí, a ordem de 20 quilojoules por mol, né, pensando na ordem de grandeza da estabilização de uma ligação de hidrogênio, tá. Então, quando eu tenho, no caso do etileno glicol, né, que é esse etano 1,2 diol, estou substituindo, no caso do butano, estou substituindo os carbonos CH3 das extremidades por OH, por hidroxilas. Tá vendo os 2 carbonos aqui, ó? Em azulzinho são os hidrogênios, e aí, ao invés de ter um CH3 aqui, um CH3 aqui, eu tenho uma hidroxila e uma outra hidroxila, né, o H aqui, o O vermelhinho, e um H azul, né, de um lado e do outro. Quando eu tenho essa condição aqui, se eu chegar na estrela, no caso na Gauche, que eles estão mais próximos, eu formo a ligação de hidrogênio. E essa formação estabiliza o sistema ao ponto de que, olhando na tabela, eu tenha esse comportamento aqui que foge do padrão. Em geral, o padrão é esse aqui. Por isso que eu gosto de, às vezes, explorar esses exemplos, para a gente fugir ao máximo dos extremos. Você tem um comportamento padrão, ele é comum, tá. O que que é comum? O antes é mais estável, mas não é uma regra, assim. Não preciso nem olhar, nem analisar nada, caso a caso. Sempre que o antes é mais estável, não. Essas generalizações de sempre são geralmente perigosas, tá. Eh, então esse é o ponto principal aí da nossa, análise conformacional. Uma outra análise que a gente vai ver é essa análise aqui de cicloalcanos, tá. Quando eu tenho cicloalcanos, eu vou adiantar um pouco esse assunto aqui, tá, porque na aula que vem a gente vai resolver exercício presencial, então eu quero adiantar um pouco esse conteúdo aqui, então eu vou avançar um pouquinho mais no tempo aí, do que normalmente eu faço,
para a gente conseguir tocar um pouco mais de conteúdo, tá? Tá 9h13 ainda. Então, assim, ó, o cicloalcanos, né, é um outro tipo de análise conformacional, porque lá no etano, no butano, eu tinha cadeia aberta, então a rotação estava livre, tá? Agora, no cicloalcanos, eu tenho compostos cíclicos, tá? Em geral, o que que eu esperaria, né? Falar, se eu pensar no cicloalcano como figura plana, só isso aqui, ó, eu esperaria que o ângulo interno aqui fosse, né, fosse analisar o ângulo das ligações, aqui eu obteria o quê? Esses valores aqui, 60 graus aqui, 90 aqui, 180, 120, ok. Aí você pega lá no caso do ciclo heptano, né, se eu fosse por essa lógica de pensamento. Eu teria assim, ó, o ciclo heptano como sendo 108 e o ciclo hexano 120. Fala, bom, se o ciclo heptano está 108, eu acho que ele seria mais estável do que o ciclo hexano. Fala, mas por que você está falando isso? Eu estou pensando naquele nosso padrão ouro de estabilidade, que é quem? Quando a gente vê a parte de geometria, né? O carbono tetraédrico, lembra? Quando a gente fala do sp3 tetraédrico, né? Aquele ângulo lá de aproximadamente 109,5. Então, quanto mais próximo desse ângulo, melhor é a condição, né, de exposição espacial ali. Então, por essa lógica, eu falei, bom, o ciclo pentano está mais próximo do que seria o tetraedro, meu padrão ouro de geometria ali, ele seria mais estável que o ciclo hexano, já que o ciclo hexano está com 120. Então, em geral, eu falei, bom, se ele fosse no plano, eu pensaria isso. Quando eu analiso esses ciclos, eu tenho, geralmente, 3 diferentes tipos de tensão a se preocupar. Lá a gente falava muito de tensão torsional, né, no caso anterior, dos compostos acíclicos. Aqui eu tenho assim, ó, tensão angular, tá. Que tensão angular é essa? É quando você foge desse ângulo aqui, ó, que eu falei que é o nosso padrão, de 109,5. Fugiu desse ângulo, você vai ter uma tensão angular que é tendendo a retornar para ele, porque ele é a condição de eu ter um tetraedro, vamos colocar entre muitas aspas, perfeito, que é uma estabilidade em termos de geometria, né, espacial, é a disposição espacial dos meus átomos. A tensão torsional, que é a mesma de antes, é a mesma ideia de antes, substituintes, né, próximos ali, quando estava eclipsado, né, ela muito alta, porque eu tinha sigma ligante com sigma ligante, é a mesma ideia. E a tensão histérica, que eu comecei a comentar com vocês, né, daquele impedimento lá, histérico, que são geralmente oriundas dessas interações de Van der Waals, tá? Que elas vão ser geradas por quê? Por átomos ou grupos próximos uns dos outros. Aquela interação que eu falei com vocês, né, quando você tinha um cloro, aquela nuvem ali, do próprio cloro, além da ligação dele com o carbono, a ligação dele com o carbono seria o torsional ali, pensando nos elétrons ligantes, tá. Então, em geral, você tem, assim, a tensão torsional relacionada aos elétrons ligantes, tá, e o restante disso, pensando num composto cíclico, eu geralmente estou atribuindo à tensão histérica, tá, que é essa disposição da nuvem eletrônica ali para essas interações de Van der Waals. Essas são as 3 tensões que a gente tem que lidar aqui. A angular, que é quando ele foge do meu ângulo padrão aí de 109,5. A torsional, tá, que é causada somente pela repulsão dos elétrons ligantes, igual a gente via antes. E a histérica, que é esse saldo da minha nuvem, né, como um todo. Aqui, só vou falar mais 3 conformações aqui, 3 casos, e a gente fecha aqui, depois continua na aula seguinte, se não der na aula seguinte, a gente continua na outra. Ciclopropano, esse é um caso extremo, que a gente chama de orbitais tipo banana aqui, porque para que eu consiga formar essa ligação aqui, a tensão a tensão é altíssima aqui. Por quê? Porque eu tenho que
dobrar, né, torcer, esses orbitais aqui, de modo a que eles consigam comportar aqui essa geometria, tá. Então o ciclopropano, ele tende a ter uma estabilidade muito baixa, ou seja, ele é muito instável. Isso faz com que quem assuma essa geometria, em geral, tenha uma característica de ser muito reativo, porque a tendência é reagir para minimizar essas tensões que eu vou encontrar aqui, principalmente, qual tensão aqui que não preciso nem pensar nos ligantes aqui, que é extrema, a tensão angular, né, porque eu tenho que essa angulação aqui, ela não é nada favorável, né, pensando no meu padrão lá de 109,5 graus, tá certo? No ciclo pentano, né, eu tenho essa conformação aqui, que a gente costuma chamar de envelope, tá? Que é justamente o que, em geral, quando você observa isso aqui, tridimensionalmente, você não tem todo mundo no plano. Você encontra aqui, em geral, por exemplo, 4 átomos no plano e um deles está saindo do plano, como se fosse esse envelope aqui, né, aberto, para minimizar a repulsão, né, as tensões, na verdade, tratando em termos de tensões, é para minimizar as tensões que eu tenho se eu deixasse todos eles confinados no mesmo plano, tá. Bom, aqui é um resumo dessas tensões, tá vendo os nomes aqui, ó, tem a tensão angular, esférica, né, essa torsional aqui, que é a tendência lá para ele torcer e minimizar a repulsão dos ligantes. Aí é quem impera mais. Ó, esse número aqui embaixo em X é o tamanho do anel. Então, naquele ciclo propano, que a gente viu, que eu falei que é muito instável, que é o 3 aqui, ó, olha a energia de tensão que eu tenho lá em cima. Quem é que impera aqui? Angular, tá? Principalmente, e a torsional também, porque eles estão confinados ali naquela disposição espacial, então acaba que eu tenho, em geral, associado aqui tanto a tensão angular quanto a torsional bem, significativas aqui. 4, né, que seria um ciclo butano, eu também tenho tensão angular bem significativa, assim como a torsional. Quando eu vou para 5, eu já minimizo essa tensão angular. Por quê? Por que que a angular parou aqui no 4? Ela não está tão significativa no ciclo pentano, por causa daquele envelope, né, quando ele está aqui, ó, e um deles sai do plano, eu minimizo os ângulos ali de fugirem tanto daquele 109,5, que seria o que geraria essa tensão angular aqui. Então, eu já alivio um pouco a condição. E se o anel for de 6 carbonos? Nossa, aí não aparece nenhuma. É, o nosso caso ouro aqui, o nosso padrão ouro, nossa, aqui é o melhor dos mundos com relação a tensões, né, em análise conformacional de compostos cíclicos, é ciclo hexano. Tanto que ele é o que vai aparecer mais aí, tanto nos livros, quanto, como eu falei, em concurso, processo seletivo, vai aparecer muito esse daqui, ó, quando você fala de análise conformacional, pensando em estabilidade, geralmente quem é o campeão é esse aqui, tá vendo? Ele está numa condição em que eu não tenho as tensões ali trabalhando demais, tá? Pensando não, eu estou pensando no anel não substituído, tá? O ciclo propano, ciclo ciclo pentano, ciclo hexano. Começa com o ciclo hexano, em termos de tensão, eu vou chegar lá no zero, não que ele tenha a energia necessariamente zero do composto como um todo, mas estou pensando aqui, energia de tensão, né, com relação às tensões. Então ele seria zero aqui, porque com relação às tensões eu teria zero ali, em termos de estabilidade. Você falou: "Ó, ele é o meu padrão", então zero, tá. E isso vai aquele diminuiu, né, depois ele vai aumentando, porque aí quanto maior a cadeia, mais difícil muitas vezes é de você organizar. A não ser que ela fique muito grande, tipo de 14 em diante, que aí tá tão espalhado, ela é tão maleável,
né, que a molécula consegue se arranjar de modo a minimizar essas tensões. Eu vou ter outras interações, certamente, porque a cadeia é grande, mas essas tensões clássicas, elas vão tender a ser minimizadas aqui a partir de 14, considerando o meu padrão de novo zero, tá. Esse aqui é um resumo dos tipos de tensão de acordo com o tamanho do anel, tá. Esse gráfico aqui é importante, mas para ter a visão, assim, do que é mais crítico aqui, o que é menos crítico. E o resumo principal, né, o mais crítico dos casos mais comuns que a gente vê aqui é o ciclo propano, tá. Aquele orbital lá, banana lá, tá extremamente, torcido para conseguir manter aquelas ligações daquela forma, tá certo? E aí começa a questão do ciclo hexano. Como que a gente justifica o ciclo hexano ser tão estável assim? Eu não vou continuar desse ponto aqui, porque ele é um dos pontos fundamentais, agora na parte ciclo, né, a gente já viu bastante coisa hoje, né, eu comecei às 9, eu comecei às 8h11, então foi 1h13 aí mais ou menos, até agora, mas eu vou parar por aqui, tá, e a gente continua, agora, a partir da semana que vem no presencial, e aí a gente vai ver, né, voltando para essa teoria, que o ciclo hexano, ele assume geralmente 2 conformações principais, tá, mas a mais estável é essa que a gente chama de cadeira aqui, tá. E aí, em função dessas conformações, eu tenho, uma estabilidade maior ou menor, a depender de qual conformação eu estou adotando e como eu tenho as disposições aqui, né. Só dando um spoiler aqui, essa aqui é a mais estável, que a gente vai ver, eu vou voltar nisso aqui, tá. Eu tenho essas posições que a gente vai ver que são 2 possíveis, né, ou os ligantes vão estar na posição equatorial ou na axial, e aí a depender se eu tenho, por exemplo, um cloro aqui e um cloro aqui, eles vão ter um tipo de interação. Falar: "Ah, melhor colocar um cloro aqui e o cloro no vizinho, quem vai ser mais estável?", por exemplo. Eu tenho 2 cloros vizinhos. Quem é a conformação mais estável? Porque isso aqui, quando você na vida real, eu coloco ali, não fica assim, só uma posição fixa. Ele pode ir variando essas posições relativas até encontrar, falar: "Ah, assim tá bom. Não, vou jogar esse para cima. Não, vou jogar esse aqui para baixo", até encontrar a condição mais estável. E aí, tendo energia no ambiente, né, no sistema suficiente para isso, ele vai interconvertendo esses confúmulos até chegar na condição mais estável. E a gente vai ter que decidir, assim, como é que eu olho para 2 estruturas e falo assim: "Olha, essa aqui é mais estável, essa da esquerda aqui é mais estável que a da direita", por exemplo. Esse é o desafio que a gente tem nessa parte de análise conformacional, tá certo? E aí eu vou, como eu falei, voltar a discutir, mas o resumão, né, de ciclo hexano, basicamente ele vai estar aqui, ó. A cadeira é o nosso padrão, falar qual é o valor de energia? Tem, não é porque ele é o mais estável, vai estar zerado. Tem, né, a molécula tem uma energia potencial associada a ela, mas quando ela estiver na conformação de cadeira, vai ser menor. Ah, eu tenho meia cadeira, eu tenho um barco torcido, eu tenho um barco. Sim, são as variações, tá. Os extremos, se eu pensasse nos nomes extremos, tipo quando era eclipsada estrela, sabe, aqui seria cadeira ou barco, ou em alguns locais alguns autores vão chamar de bote, mas é a mesma coisa do barco, tá. Então eu tenho 2 extremos, cadeira e o barco. No meio do caminho eu tenho essas intermediárias, tipo que era na estrela lá, a Ant e a Ghost, né, aqui eu tenho a Jasmine falou: "Meia cadeira parece um peixe", isso, é isso mesmo. Essa meia cadeira que parece uma representação de um peixe, né. Eh, ela é tá no intermediário aqui entre os meus extremos. Então, assim, muitos autores vão comentar, né, nos textos, quando vocês forem estudar no livro aí,
Eles vão falar assim: "Ah, as 2 principais, cadeira e barco". Aí você tem no meio do caminho outras, tá? O barco torcido, que essa torção é porque uma ponta aqui está alinhada com a outra. O que que é essa torção? É como se você pegasse uma ponta dessa e puxasse para um lado e jogasse a outra para o outro, entendeu? Elas estão assim, ó, face a face. Aí o que que eu faço? Eu vou torcer. O que que é essa torção? Eu puxar uma para mim e jogar a outra para o outro lado, né? Então agora elas estariam defasadas. Elas estavam assim antes, ó, face a face aqui, e aí eu vou torcer, jogo uma para um lado, uma para o outro. Isso seria o barco torcido, tá? Para minimizar a repulsão. Percebe que depois da cadeira, ele é o que tem menor energia, né? Depois do meu estado fundamental aqui. Né? Então aqui é como se eu fosse mudando aqui os ângulos para sair de uma conformação e para outra. Mas majoritariamente a nossa discussão sempre vai estar em torno de quem? Ah, estabilidade. É aqui, porque eu sei que ela pura já é a mais estável, então eu já começo uma condição razoável. Agora, os ligantes, eu posso colocar um aqui na posição axial, esse aqui de baixo, será que é na axial ou na equatorial que vai estar melhor? É isso que a gente vai aprender ainda a definir, tá? Mas aqui eu só estou dando adiantando aqui. Mas eu vou voltar, quando a gente chegar naquele ponto lá, eu volto daqui, tá? Para mostrar lá como é que é esse desenho da cadeira, né? Eh, esse semestre não vai ser tão crítico para vocês, o desenho em si, porque eu não vou pedir para vocês desenharem cadeira e postarem nada, a nossa avaliação vai continuar sendo assim, online, né? Então vocês vão ter que só aprender a analisar. O desenho é isso aqui. Ah, esse slide que é como é que vai desenhar a cadeira. É porque você coloca aqui essas duas paralelas. Ó, tá vendo? Essa ligação é paralela a essa é paralela a essa daqui é paralela a essa. E aí, basicamente, na cadeira, quando você vai desenhar, você faz essas três paralelas e consegue desenhar a cadeira. O semestre não precisa se preocupar muito com o desenho da cadeira, tá? É mais interpretar. O principal não é aqui. O principal é isso aqui. Já vamos pegar isso pronto.